Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar o nosso Senhor Jesus através das Escrituras. E a partir deste momento, nós iniciamos o segundo episódio sobre a série Construindo sobre a Palavra. E a partir do momento que nós entendemos a importância do nosso último encontro, que Jesus ele fala sobre o insensato que ouve, mas não aplica, e o sábio que ouve e aplica. E sob a palavra construir a vida na rocha, construindo sobre a palavra, é muito importante a gente entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, mas ouvir e não aplicar, não praticar, não se tornar, se torna ilusão. Então, nós vamos meditar nesses próximos encontros muito sobre isso, sobre a importância de nos tornarmos cristãos melhores, mais fortes, mais robustos e mais consistentes. E quando nós enxergamos da ótica do Evangelho, quando nós limpamos as nossas lentes, a nossa visão através do Evangelho, o próximo passo é sobre agir, construir. E nós vamos, e essa é a mágica do Evangelho, nós vamos trazer novamente a história de Pedro pescando. Nós falamos isso alguns episódios atrás, mas de uma ótica diferente. Nós falamos sobre quem Pedro se torna ao encontrar Jesus. Pedro que estava perdido, fracassado, e Pedro se torna o pescador de homens. Só que aqui nós vamos ver a mesma passagem, mas na ótica sobre onde Pedro construiu essa nova versão, essa nova realidade, e o que Pedro fez a partir do momento que ele ouviu a palavra. Porque aqui não é sobre a pesca, mas é o que Pedro fez quando ele ouviu a pregação de Jesus e o que mudou. E essa passagem, ela se encontra lá em Lucas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão. Ele pediu que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio de tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam do outro lado, no barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito.
E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E, levando os barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. O tema central do que nós vamos meditar hoje é o seguinte: a vida é construída de forma segura quando deixamos de agir baseados em nossa experiência e passamos a agir fundamentados na palavra de Jesus. A vida é construída de forma segura. Então, a nossa segurança, ela não pode se encontrar com base de experiência, repertório ou o que nós achamos que sabemos. A vida, ela se torna segura quando nós passamos a agir fundamentados na palavra de Jesus. Por isso, a importância de ter a palavra de Jesus, de ler a palavra, entender, aplicar e viver a partir dela, pois aqui está o nosso fundamento. Aqui está a nossa rocha, a nossa base. Aqui está a nossa segurança. Aqui está a nossa paz. E quem ouve Jesus, crê na palavra e age com base nela, experimenta uma vida sustentada pelo sobrenatural de Deus. É aqui que nós enxergamos isso. Quem ouve Jesus, o barco de Pedro vazio, o estado de Pedro horroroso, sem esperança, desesperado, desmotivado. Mas Pedro, a Bíblia não fala o que Jesus disse, mas a Bíblia fala que Jesus disse, e Jesus pregou, e Jesus trouxe a palavra, e Pedro também estava lá. E quando Pedro, ele ouve e crê na palavra, ele experimenta uma vida sustentada pelo sobrenatural. E a Bíblia diz, lá no versículo 6, e assim eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia sobrenatural. Como que pode você tentar pescar a noite toda, não pegar nada, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, e num horário improvável, de uma forma improvável, ele vai, pega os peixes e a rede quase se rompe. Então é sobre isso, é sobre ouvir, é sobre crer e sobre experimentar. E aí, quando a gente vai falar na nossa metodologia 3C1A, o primeiro C, que é o conteúdo, nós entendemos o quê? O cenário do texto. Jesus está ensinando a multidão, pregando o evangelho e liberando a palavra. Esse é o estado de Jesus. E Pedro está presente, ouvindo e exposto à palavra. Por isso a importância de nós permanecermos no meio de ambientes ou proféticos ou evangelísticos, mas que tenha a palavra de Deus, exposto à palavra. Isso aqui é muito forte. Pedro estava presente, ouvindo e exposto à palavra. Isso é fundamental, pois Pedro, antes de agir, ele ouve. Qual que era o contexto emocional de Pedro? Lá em Lucas 5,5 diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe, qual era o contexto de Pedro, o estado aqui de Pedro? Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Então Pedro estava frustrado, cansado, emocionalmente abatido e principalmente sem resultado. E o mais profundo disso, imagina, o mais profundo e interessante é que ele era especialista naquilo.
Imagina, você é especialista, você tenta, você faz, ou seja, ele tentou o melhor método, ele usou a sua experiência, fez o que sabia. Então, imagina as tentativas que Pedro teve ao longo da noite, os métodos, a forma de fazer, e mesmo assim ele falhou. Isso aqui é muito forte. Pedro tentou o seu repertório, a sua experiência, o seu método, a sua forma de fazer, usou sua experiência, mas mesmo assim ele falhou. E aí entra Jesus na história e fala assim: faça-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Algumas traduções diz: velejai para o profundo, vai para o profundo e lançai as redes para um arrastão, para pescar. E essa ordem, ela é contrária à lógica natural. É aqui que está a mágica. Aqui que está o ponto central. Essa ordem é contrária à lógica natural. Por quê? Horário errado, local improvável e contexto desfavorável. Nesse momento, Jesus ele está chamando Pedro para sair da lógica humana e entrar na lógica da palavra. A forma que Jesus direciona para Pedro é contra a lógica de Pedro. Ele fala assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. A lógica de Pedro, o método de Pedro, a experiência de Pedro. Imagina, Senhor, eu sei fazer isso, sou especialista nisso, mas sobre a tua palavra. Então, Pedro, quando ele fala isso, ele larga a lógica e vai para a lógica da palavra. E a resposta de Pedro é a seguinte: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E essa frase ela revela três níveis espirituais de Pedro. Primeiro nível, reconhecimento da palavra. Segundo, submissão à palavra. Não adianta somente conhecer, reconhecer e saber da palavra. É preciso ser submisso à palavra. A palavra de poder e você se render ao poder dessa palavra. E terceiro, a ação de Pedro foi baseada na palavra. E aqui, Pedro, ele não disse, primeira coisa, vou tentar de novo, ou vamos ver se vai funcionar. Ele disse, sob a tua palavra. Pedro aqui, a gente não consegue enxergar o coração de Pedro, né? Mas, pelo que a palavra diz, ele foi submisso e ele agiu baseado na palavra, sob a tua palavra. E aí a gente tem um resultado, lá em Lucas 5:6. E fazendo assim, eles pegaram uma quantidade de peixes e a rede se rompia. Grande quantidade de peixes, redes quase se rompendo e resultado além da capacidade natural. E aqui a gente entende, o resultado ele não veio do esforço, veio da obediência à palavra. E aqui Pedro, na noite anterior, se esforça a noite toda, tenta a noite toda, troca método, faz método, experiência, repertório, teste. Mas quando Jesus ele entra, lança a palavra, e Pedro é obediente à palavra,
O resultado, ele veio da obediência à palavra. E aí, quando a gente pega o contexto dessa dinâmica espiritual da obediência, sobre ser obediente, nós entendemos o quê? A conexão com Mateus 7, nosso último encontro. O Evangelho de Mateus diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, Pedro, ele é a materialização dessa parábola. Ele ouviu, creu e praticou. Sob a tua palavra. Pedro ouve o que Jesus disse durante a pregação, das falas dele, crê, ouve e fala sobre a tua palavra. Então, ele construiu a sua ação sobre a palavra. Ele se movimentou através da palavra. E esse padrão bíblico que a gente enxerga aqui, a fé bíblica, ela não é teórica. A fé bíblica não pode ser teórica. Aqui que é a diferença do cristão. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, entendendo a palavra, mas não sob uma ótica humana, sob uma ótica da palavra. E lá em Romanos diz: a fé vem pelo ouvir, mas não termina no ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, mas ela não termina no ouvir. Ela se completa na ação, lá nas cartas de Tiago. Fé sem obras é morta. Então, a fé vem pelo ouvir e você precisa praticar a partir da palavra. É o ide, pregar o evangelho a toda criatura. Eis que eu faço todas as coisas novas. Então, é ouvir e praticar, ouvir e entregar, ouvir e fazer. Ide, é movimento. Então, fé sem obras é uma fé morta. Então, quando a gente vai com essa conexão em João 12, o casamento lá em Canaã, fazei tudo o que ele vos disser. Confia naquilo que Jesus disser. O milagre, ele só acontece quando a palavra é obedecida. Quando Jesus diz, vá e pega as talhas. Vá e faça isso. Então, temos que entender a importância de meditar na palavra, de ler a palavra e se mover a partir da palavra. A jornada espiritual do discípulo, ela é baseada nisso. Ouvir Jesus, crer na palavra de Jesus, agir baseado na palavra de Jesus e experimentar o sobrenatural. E essa é a essência dessa nossa série, que é estar conectado com a palavra. Por isso que existe a aplicação. Existe o conteúdo, o contexto, a conexão, mas a aplicação. Sair daqui, se mover e aplicar o que foi aprendido aqui. E quando a gente pega essa passagem e traz para o pilar da conversão, nós entendemos que o primeiro pilar, temor, é reconhecer a autoridade de Jesus. Arrependimento, abandonar a sua lógica. Quando nós abandonamos a nossa lógica, reconhecemos a autoridade de Jesus e nos movemos a partir dessa autoridade que é a palavra, tudo muda. Renúncia, deixar a sua experiência, renunciar àquilo que você acha que sabe para se mover naquilo que Jesus fala. Obediência, lançar as redes, mesmo com dificuldade, mesmo não fazendo sentido.
E provavelmente ali para Pedro não fazia sentido nenhum lançar as redes de novo, visto que ele fez isso a noite toda. Tipo, não adianta, Jesus. Não vai dar certo, mas ele não fala. Ele obedece, ele lança as redes. E ele depende, no pilar da dependência, ele confia na palavra. Ele depende da palavra. E permanência é sustentar a decisão. Então, nós vemos aqui os pilares da conversão: temor, arrependimento, renúncia, obediência. Ele renuncia e obedece. Ele obedece e depende. Ele depende e permanece. Quando a gente entende essa diferença da construção na experiência e construção na palavra, nós entendemos que a experiência humana e a palavra de Deus. Quando você constrói nessa experiência humana, a sua base ela é limitada, é uma base limitada. Mas na palavra de Deus, a base é eterna, pois a palavra é viva e se renova a cada dia. Então, o mesmo versículo, uma mesma passagem, tem essa base eterna para te proporcionar em qualquer situação da sua vida. Porque quando você tem experiência humana, a sua base é limitada através do seu conhecimento, do seu repertório, da sua experiência. Não se compara com o que a palavra tem para você. E a partir do momento que você tem essa experiência humana, essa construção, depende do resultado anterior, conexão, associação. Mas quando você constrói com base da palavra, você depende da verdade. E a palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. E quando você constrói na experiência humana, gera frustração. Mas quando você faz com base na palavra, gera fé, sendo que a palavra é a verdade e a fé vem pelo ouvir. Então, quando você se movimenta pela palavra, a cada dia mais a sua fé ela fica mais robusta. Então, quando você constrói pela palavra na palavra, existe uma robustez na sua fé. Experiência humana controlável. Você tem uma expectativa, uma projeção e imagina um resultado. Mas quando você está na palavra de Jesus, é o sobrenatural. Pedro provavelmente, aqui a gente não tem como saber como estava o coração de Pedro, quando ele lança a rede, com certeza ele fez o cálculo. Aí eu posso pegar isso, esse horário é esse, a perspectiva é essa, meu repertório é esse, o resultado que eu tenho é esse. Mas o que Jesus entrega? Entrega o sobrenatural. Uma pesca que Pedro nunca tinha feito. E é isso que o Senhor tem para nós, o sobrenatural. E quando a gente tem essa experiência humana, essa construção na experiência humana, instável, na palavra, firme e robusto. E aqui a gente consegue enxergar claramente o que eu tenho para nós e para mim nesse momento, que é a mudança de fundamento. E a própria Bíblia diz: não se coloca outro fundamento a não ser a Bíblia, a palavra, o Senhor. Ele é a nossa base, o nosso fundamento. Então, que a gente enxerga Pedro saindo de a experiência dele para a palavra, ele muda esse fundamento. Então, o fundamento dele a partir de agora é a palavra. Ele sai da lógica e vai para a fé. Ele sai do controle e vai para a dependência. Então, aqui é construção espiritual. É o que Pedro começa a se mover, é o que Pedro começa a mudar. E aqui, com base em toda essa construção, essa mudança de fundamento, o que Jesus diz para Pedro lá no versículo 8?
na verdade, no versículo 10, que diz assim: Não temas, de agora em diante tu pescará homens. Pedro sai de um pescador de peixes, onde ele é especialista, onde ele sabe, onde ele tem método, onde ele tem as ações que ele sabe fazer, para um novo fundamento e um novo tipo de pescaria, que é usar a isca, a vara do evangelho. Usar isso com base para pescar esses homens. E aí, nós vamos para a aplicação. Como que eu aplico isso na minha vida? Como eu vou construir a minha vida assim como Pedro fez na palavra? Então, a gente tem que entender que o problema de muitos cristãos é ouvem a palavra, concordam com a palavra, gostam da palavra. Então, tem muitas pessoas que vão na igreja, participam, leem a Bíblia, fazem a comunhão, mas não constrói a vida sobre aquilo que aprendeu. Não tem a Bíblia como uma base. Deixa eu ver o que Jesus falou, o que a Bíblia fala sobre isso, qual que é o direcionamento que eu tenho. As pessoas não têm essa base para se mover, essa base para construir. Então, pessoas que não leem a Bíblia, não se assimilam, não buscam esse relacionamento, têm uma vida instável, por mais que elas acham que são estáveis. Por mais que elas já acham que a estabilidade está no trabalho, no emprego e nos bens, essa construção, ela pode gerar ilusão, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus. A base, o fundamento, precisa ser o reino. E você busca o reino através da Bíblia, através da leitura, através da conexão com Cristo. É Cristo falando, dizendo para você o que deve ser feito. E tudo mais lhe será acrescentado. Então, a base é a palavra. Então, quando você ouve, concorda, gosta, mas não constrói sobre ela, você terá uma vida instável. E Jesus, ele tem um chamado para você. Ele não quer apenas que você seja ou apenas tenha ouvintes, admiradores ou conhecedores. Jesus, ele quer construtores através da palavra sobre fruto, plantio, regar, fazer, se movimentar. E aí, algumas aplicações práticas. Primeira aplicação, construir decisões na palavra. E como que eu faço isso? Antes de decidir o que fazer, pergunte o que Jesus ensinou sobre isso. 2, ações na palavra. Mesmo sem sentir, obedeça. Mesmo sem entender, obedeça. Mesmo sem ver, confie. Construir fé na palavra. Mesmo sem ver, confie. Mesmo sendo contra a lógica, permaneça. Então, independente do que aconteça, entenda o que Jesus fala sobre isso. Antes de decidir se mover ou de caminhar, o que Jesus ensinou sobre isso? Então, eu vou me movimentar a partir do ensinamento de Jesus, sobre o direcionamento de Jesus. E mesmo sem sentir, eu vou obedecer. Mesmo sem ver, eu vou confiar. E mesmo sendo contra a minha lógica, contra o meu repertório, contra o que eu sei,
eu vou permanecer. E a partir daí, nós entendemos uma vida baseada em si e uma vida baseada na palavra. E quando você não consulta Jesus e vai pelo que você acha, você não consegue se movimentar confiando, mesmo sem enxergar e sem obedecer. Então, quando você tem essa construção com base em si, emoções te guiam. Então, você vai se basear, vai se movimentar a partir das suas emoções. Mas a partir do momento que você tem a base na palavra, é a verdade que te guia. A partir do momento que você se baseia em si, tem a instabilidade, mas na palavra tem a firmeza. Em si, o medo domina. Com base na palavra, a fé governa. Por quê? Mesmo sem ver, você confia. Mesmo sem entender, você permanece e você obedece. Com base em si, o resultado se limita, porque você vai se basear nas estatísticas, nas projeções. Mas quando você tem a base na palavra, Deus surpreende. Então, o maior erro não é não ouvir, é ouvir e não agir. É ouvir e não acreditar. É ouvir e não ter a palavra como base. É aí que está esse alerta. Não é não ouvir, é ouvir e não agir. E a transformação começa quando paramos de agir baseados em nós mesmos. A transformação começa quando paramos de agir baseados em nós mesmos e começamos a agir baseados na palavra de Deus. Quem constrói sobre a palavra não depende das circunstâncias, não se limita pela experiência e muito menos vive pela lógica humana. Vive sustentado pelo sobrenatural de Deus. Então, essa base ela é sustentada pelo sobrenatural. Então, quem constrói sobre a palavra, constrói de uma forma consistente, consolidada e permanente, porque não depende das circunstâncias. E aí, lá em Mateus 7, nós vimos sobre isso, que é ouvir e construir. Mesmo quando você está na rocha, vai vir as enchentes, vai vir o vendaval, vai vir os problemas, mas é sobre permanecer. Então, as circunstâncias, elas não vão definir a sua construção. Não se limita pela experiência, mas pela experiência de Deus. E não vive pela lógica humana. Então, a partir daí, nós temos que pedir ao Senhor para nos ensinar a ouvir a tua palavra, a não apenas ouvir a palavra, mas construir a vida sobre ela. Que as nossas decisões, ações e caminhos sejam fundamentados em Ti, Senhor. Dá-me fé para obedecer, mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando não faz sentido, Senhor. Dá essa fé para nós. E sustenta a minha vida, o Teu poder sobrenatural. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor assim permitir, estaremos juntos em mais um Devocional VP, o Devocional Vida Plena, e entender que a plenitude está em Cristo Jesus. Através da tua palavra, através do teu santo evangelho, estaremos mais próximos de ti, Senhor. Nos capacita, nos proteja, nos brinde e que possamos permanecer em ti. Em nome do Senhor Jesus. Te encontro no próximo Devocional PP.